Então tá bom, vou começar aqui então. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou a Daniela Corsi. É uma alegria estar com vocês, estar com a equipe do Colégio Cordeiro, para falarmos desse tema tão importante, tão essencial em nossas vidas, que é a educação socioemocional. O ano passado, eu estive desenvolvendo esse trabalho na equipe do psicoterapeuta Léo Freiman por todo o Brasil. E este ano, eu acabei trabalhando de forma independente e estou aqui dando essa assessoria para o colégio. E nós pensamos nesse projeto de uma forma muito especial, de uma forma personalizada. Então, cada detalhe tem sido pensado com muito carinho. E eu vou apresentar hoje para vocês, como que nós estamos desenvolvendo esse programa. Então, nós temos pensado de uma forma bem flexível e que não seja apenas, foi até uma solicitação da direção, que não fosse apenas mais um conteúdo, porque hoje, com a BNCC, que é a nossa Base Nacional Curricular de Educação, ela prevê que todas as escolas elas devem conter a educação socioemocional. Então, a direção pediu que não fosse apenas algo, mais uma disciplina, mais um conteúdo, mas que fosse algo que fizesse parte de toda o projeto e a estrutura do colégio, que já tem uma pedagogia incrível, que pensa na infância, que pensa na criança, e que fosse adaptado. Então, esse nosso programa de educação socioemocional, ele vai desde ali do bom dia para a criança, no acolhimento, ele passa por todas as áreas de uma forma multidisciplinar. Tanto que o nosso projeto, esse nosso momento, nós fazemos um trabalho muito profundo com as professoras, Então, passa pelo coração da professora para chegar no coração e todo o comportamento do aluno. Então, teremos os momentos direcionados, sim, com práticas, mas é algo para todos os dias, em todas as aulas, Que vai na comunicação, no acolhimento. E eu vou aprofundando aqui para vocês. Outra coisa que nós queríamos dizer é que nós vamos abrir para as perguntas no final, tá bom? Só para não interromper aí o raciocínio. Então, se você quiser depois, colocando no chat as perguntas, nós vamos responder, tá joia? Então, bem-vindos! Tem essa frase aqui incrível, do Augusto Cury: professores brilhantes ensinam para uma profissão, professores fascinantes ensinam para a vida. A educação socioemocional é uma competência extremamente importante hoje, não só para a nossa saúde física, mental, mas também quando nós pensarmos nos nossos filhos, aí, quando eles estiverem nas suas carreiras, nas suas profissões. Quantas pessoas hoje, mesmo tendo um bom currículo, conseguindo um emprego ou trabalhando de forma independente, acabam muitas vezes sendo mandado embora por não ter uma competência socioemocional. Às vezes eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não sei lidar bem com frustrações. Às vezes eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não sei ser liderado. Ou então eu não sei liderar, ou então eu não consigo lidar com o diferente. Então, olha como é importante, trabalharmos essa competência. Não só, é claro que para a saúde emocional, para o relacionamento, para uma vida melhor, mas também no futuro, em todas as relações. Essa competência ela é extremamente importante. Ela faz parte das soft skills que nós falamos hoje, que são competências de relacionamento, do saber viver, saber conviver, saber lidar com as emoções. E aí, como que funciona o nosso programa? Ele vai desde os pequenininhos, como a Renata ela estava falando para vocês, desde lá do berçário, do mini maternal, até o último ano do colégio. Então, nós visamos plantar algumas sementes. Essas sementes, algumas, vou fazer uma analogia com jardim. Tem algumas coisas que nós vamos fazer com as crianças que logo nós vamos ver o resultado. Vou fazer uma comparação com jardim, Tem plantinhas que você planta que, nossa, ela cresce muito rápido. E tem plantinhas que, peraí, eu preciso regar, eu preciso esperar. Então, tem ações que vocês vão notar que vão ter um resultado mais rápido e outras que vão levar um certo tempo. E também vão levar
um trabalho em conjunto, né? Então eu falo, passa pelo coração dos professores, pelo nosso coração, passa pelo seu coração, pai e mãe, né? O que que a gente busca nas nossas competências socioemocionais, né? Aprender a lidar melhor consigo mesmo e, consequentemente, ser melhor nas nossas relações. E aí já eu vou falar um pouquinho mais as principais bases dessas competências e como nós trabalhamos isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tudo bem? Meu áudio? Tá tudo tranquilo? Imagem, som? Tudo tranquilo, Dani, pode continuar. Ótimo. Então, eu vou falar assim de uma prática, né, que é muito interessante, não sei se todos vocês conhecem, que é a prática do mindfulness, né, traduzindo é a atenção plena. Eu sou instrutora de mindfulness e inteligência emocional, mas o que seria isso? Né? Essa prática, ela nos traz consciência do momento presente. É uma prática que tira a nossa cabeça lá do passado ou do futuro, mas nos faz desfrutar do aqui e agora. É uma forma de autorregulação emocional. Um exemplo, uma respiração consciente. Parece algo tão simples, né? Não é só respiração consciente, é trazer presença para cada atitude, para cada momento da vida. E nós temos compartilhado aí com as professoras, né, como aplicar com as crianças essas práticas, né? Por exemplo, a Rê estava falando, vocês não ouviram, sobre o potinho da calma, né? Então, a prática do mindfulness, ele passa pelos sentidos. Então, como é que eu acalmo, né, esses pensamentos acelerados, essa agitação, quando eu faço uso do meu sentido? Então, quais são os nossos sentidos? Visão, olfato, paladar, tato. Né? Então, por exemplo, na garrafinha da calma, está muito agitado. Pessoal, olha, vamos parar para observar? Olha que interessante, é algo muito simples. Mas só o fato de você parar, contemplar, observar, você tira o foco do pensamento e traz o foco para a visão. Então, a técnica mindfulness, ela traz presença através dos sentidos. A respiração consciente. A respiração consciente é uma ferramenta extremamente importante de autorregulação. Onde é que entra o mindfulness, né? Ele entra nessa questão da regulação emocional, da autorregulação emocional, que serve não só para as nossas crianças, como para nós, né? Então, eu pergunto para você, você já parou para respirar hoje, né? Então, quando nós paramos para respirar, olha que interessante. E tem que ser aquela respiração ideal, que é a respiração diafragmática. Então, você pode colocar a mão aqui no abdômen, sabe? E imaginar que você precisa encher um balão, ó. Sabe a respiração do bebê? Quando você inspira, deixa a barriga lá em cima. Sabe que quando a barriguinha do bebê sobe e desce? Então, essa é a respiração ideal, respiração consciente. E olha que interessante, nós oxigenamos mais o nosso cérebro quando nós respiramos de forma consciente. Né? E quando nós temos um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade, nós tendemos a respirar de forma mais curta, é, para o nosso cérebro que estamos em perigo. Né? Então, ele nos prepara para lutar ou fugir, e aí vem toda aquela adrenalina, né? Que, os sintomas que a maioria das pessoas conhecem. Quando nós respiramos de forma consciente, nós oxigenamos mais o nosso cérebro e ele entende que está tudo bem. Então, nós conseguimos nos acalmar. Então, é uma ferramenta super legal, é simples, mas que é muito poderosa. Né? Então, vamos parar para respirar, né? Então a gente pode fazer esses momentos diversas vezes, né, com as crianças, parar para respirar. Então, respiração consciente, contemplação, como a gente falou do potinho da calma, aprender a contemplar o belo, olhar a natureza. Sobre o tato, né, gente, o contato com as nossas crianças é extremamente importante, né? Tem tido estudos e pesquisas que o nível da felicidade aumenta conforme nós temos contato físico. E principalmente, sabe esse contato coração com coração? Sabe quando um bebezinho ele é prematuro? Ele vem aqui no nosso peito, ó, no coração. Então, você tem abraçado seu filho? Você tem abraçado seus pais? Você tem abraçado seus esposos, marido, esposa, companheiro, companheira, quem for? Então, quando você abraça, eu brinco com meu filho, que é aluno aí do colégio, eu falo para ele assim, eu quero o meu abraço de 30 segundos.
E aí eu falo coração com coração, então a gente abraça ali, conta até 30. Isso, gente, eleva o nosso nível de felicidade. Isso é atenção plena, isso é mindfulness. É usar do contato, do tato. Né? Olha que interessante. Na parte da alimentação, quando nós vamos comer, quantas vezes a gente nem sente o alimento? A gente come correndo. Então, o mindfulness, ele convida você a desfrutar a vida. Então, a gente faz uma brincadeira com as crianças. Antes de comer, vamos observar os alimentos? Que cor tem? Que formato tem? Que cheiro tem? Antes de comer correndo, põe na boca, que gosto tem? Qual é o sabor que você sente primeiro? Qual é o cheiro? Né? Então a gente brinca como se nunca a gente tivesse provado aquele alimento. Essa é uma técnica, né? Então, mindfulness, eles são técnicas práticas. Técnica, então, da massagem, da respiração, da visão, alimentar com consciência, presença. Sabe, a presença envolve nós também deixarmos o celular de lado e estarmos olho a olho com os nossos filhos. Olhar nos olhos, escutar, né? Então é presença, tá bom? E é isso que a gente vai orientando as pros elas desenvolverem essas técnicas. E também a encontrar dentro de nós um lugar de paz. Sabe por quê? Olha que interessante como é a nossa mente. O nosso cérebro, ele não separa a realidade do imaginário. Gente, principalmente na infância, tá? Não adianta, assim, quando a criança, principalmente os pequenininhos, se você conta uma história para elas, aquilo para elas é como se fosse real, e nós adultos é a mesma coisa, quer ver? Quando você assiste um filme que tem ação, que tem tensão, você não fica tenso, suando, nervoso, né? O seu corpo, ele está sentindo como se fosse real, como se aquilo estivesse acontecendo. Da mesma forma são os nossos pensamentos. Pessoal, eu estou ouvindo um barulhinho um barulho. Tá tudo bem? E vocês estão ouvindo? Tá saindo certinho? Tá tudo tranquilo, Dani. É que a gente tá tentando organizar a questão do meu áudio que ficou baixo. Ah, tá bom. Ó, dá uma cortadinha no microfone, que tá dando para ouvir, se você puder pôr no mudo. Pode deixar. Tá bom? E aí, quando eu perguntar, vocês me ajudem. Se falhar, vocês me avisem, tá bom? Pode deixar. Joia. Então, pessoal, vocês percebem, a nossa mente, ela não separa o imaginário do real. Quando nós pensamos em coisas ruins, o nosso corpo, ele sente como se aquilo fosse verdade. Então, também nós trabalhamos de encontrar um lugar de calma, de paz dentro de nós. Então, o que é que você pensa que quando você pensa te traz alegria? O que é que você pensa que quando você pensa você se acalma? É uma conexão com a natureza? É imaginar um local? O pessoal tá dando um eco aqui, tá? Tá dando eco pra ela. O microfone tá aberto? Está te ouvindo. Tá dando para ouvir o barulho do ambiente de vocês. Tá, a gente tá desligando. Tá bom. Então, pessoal, olha como é rica essa técnica, né? De trazer um lugar de paz e de o que eu penso que quando eu penso eu me acalmo, junto com a respiração. São recursos e formas que nós temos de nos autorregularmos, né? Olha que interessante, nós não nos nutrimos apenas daquilo que comemos. Nós nos nutrimos também das coisas que nós assistimos. É por isso que é muito importante ter um cuidado redobrado do que seu filho tem assistido, o que nós escutamos, as conversas que nós temos, né? Dependendo da qualidade disso, das conversas, do ambiente, são esse tipo de coisa que vai nutrir a nossa vida, entende? Então, é muito importante nós nos policiarmos, né? Então, usar aí a visão, né, para ver coisas boas. Por que é tão importante ir a um parque, ir a um museu? Porque é importante os nossos olhos se nutrirem de coisas boas. Então, nós nos nutrimos de tudo. Como tem sido as nossas conversas, as nossas falas, né? Então, tudo isso é inteligência emocional, é regulação emocional, faz parte do nosso cuidado aqui com as crianças, tá? Outra coisa importante, as nossas crianças, nós precisamos ter com elas uma linguagem cuidadosa.
Aí aqui, nós precisamos ter com as nossas crianças uma linguagem cuidadosa. Né? Nós não vamos falar com eles da mesma forma que nós falamos entre nós adultos. Olha que interessante, é importante nós lembrarmos que as crianças, elas não estão com a mente formada, com o cérebro formado, elas não têm uma maturidade igual à nossa. Por isso é muito importante nós, até no vídeo lá do colégio que nós postamos hoje, nós falamos sobre o choro, né? Olha que interessante, as nossas crianças, elas não têm ainda o cérebro todo desenvolvido. Estudos mostram que até 20, para mais de 20 anos ainda, é que nós completamos esse desenvolvimento. Então, nós não temos como esperar das nossas crianças que elas tenham um comportamento, uma reação como a gente espera. Então, por exemplo, as famosas birras, né? Crises de raiva. É natural, gente, faz parte do desenvolvimento da criança. Por quê? Porque a criança, por exemplo, nós adultos, quando nós somos contrariados, quando alguém fala uma coisa que nós não gostamos, se nós somos polidos, né, de alguma forma, se você está no ambiente de trabalho, você sabe que você não pode explodir, não pode brigar, você sente vontade, mas você já tem uma certa, né, polidez, você tem uma maturidade, você não faz, geralmente, né, tem gente que faz. Mas quando eu tenho maturidade, eu sei. A criança não, principalmente a pequenininha. Se algo incomoda ela, se ela tem raiva, se ela está contrariada, ela não sabe, ela não tem esse mecanismo, essa polidez que nós adultos temos. Então, é normal ela chorar, é normal ela se espernear. Mas o que cabe a nós adultos? Cabe a nós adultos ajudarmos ela a lidar com essas sensações, a se autorregularem, a se acalmarem, né? Porque a nossa geração, acredito aqui, que a maioria de nós teve uma educação diferente. Vocês já notaram que para a maioria de nós, quando uma criança chora, parece que a gente sai de si? Por que incomoda tanto? Porque provavelmente a maioria de nós foi crianças que não puderam chorar. E assim, não é que a gente vai deixar a criança, né, esperneando, não é isso, mas nós vamos ajudá-las a se acalmar, a se autorregular e não fica quieto, menino, blá, 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 não brigar com a criança, entende? Será que nós somos crianças que aprendemos isso? Por exemplo, em momentos sutis. Ai, mas engole o choro é uma frase meio famosa, né? Engole o choro. Gente, o choro é um mecanismo, né? Então, é importante passar pelo nosso olhar. Será que a gente também hoje aprendeu a se acolher? Aprendeu a lidar com as emoções? Homem não chora. Gente, homem chora sim. Né? Você não vai deixar de ser homem porque você chora. Esse tipo de frase, esse tipo de educação, né? Do não sentir, de não validar os sentimentos. Você chegar ali chorando, que não foi nada não. Poxa vida, você tá lá, né? Acabada, a pessoa fala não foi nada não. Entende? Então, não é que nós vamos deixar, mas nós vamos acolher e não punir. Muitas vezes a nossa educação é uma educação punitiva, uma educação violenta. Então, é um paradigma para quebrar. É o acolher das emoções e ajudar essa criança a se acalmar. Né? Hoje mesmo tem um post no meu Instagram, depois, quem não está seguindo, segue lá, falando, né, de algumas dicas de como ajudar a criança no ataque quando ela está no ataque de raiva, de birra. Porque senão, se a gente revida, o que a gente está fazendo? Né? Pais que batem, obrigam, você está descontando a sua raiva na criança, porque você sente raiva e aí você desconta nela a sua raiva, você não está solucionando, acolhendo, entendendo. Então, é isso que nós trabalhamos, né? A inteligência emocional hoje, ela fala desse acolher o sentir e ajudar a saber o que sente e acolher o que sente para, a partir daí, aprender a lidar com o que se sente. Gente, quantos de nós adultos ainda temos essa dificuldade, não é? É um processo, mas que bom que hoje nós temos informação. Até quero dar de dica um livro maravilhoso que é A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Tem até um documentário na Netflix sobre esse livro. Então, tudo bem, tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem pedir desculpa, recomeçar, né? Então, eu coloquei aqui, né, sobre a estrutura, o que nós fazemos, né?
a gente faz essas formações com as professoras, esse acompanhamento com as professoras, e hoje nós estamos aqui falando com vocês, família, para vocês também terem esse olhar, né, do sentir. Uma das primeiras bases, né, da educação socioemocional é esse dar nome ao que se sente, é sair do estado reativo, sabe? Sair do estado do piloto automático. Como que é esse estado do piloto automático? Quem já escutou, já falou assim, ó, eles falam que é a síndrome da Gabriela. Sabe aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. E a gente fala assim, você quer gostar de mim? Vai gostar de mim do jeito que eu sou. Eu não mudo por causa de ninguém, né? Mas, na verdade, isso daí é andar no piloto automático, né? No estado reativo. Então, se alguém fez toma cá, dá lá, né? Na verdade, como que a gente sai desse estado? A partir do momento que eu olho para o que eu sinto e eu dou um nome ao que eu sinto. E isso também envolve autorresponsabilidade, porque naturalmente o homem, o ser humano, ele tem uma coisa de jogar a culpa no outro. Você já notou? Não que não exista culpados, né? Existem, tá? Mas a gente tem algo natural. Tem até aquela passagem, né? Lá na Bíblia, de Adão e Eva, que é uma história, né? Contada na Bíblia e tudo mais. E assim, Deus chega e fala, né? Quando eles comem lá o fruto proibido. E aí, o que aconteceu, Adão? A mulher me deu a maçã, né? Aí a mulher fala, não, Deus, foi a serpente que me deu a maçã. Tá sempre passando a culpa pro outro. É uma história, né? Mas de uma certa forma, também revela muito esse nosso lado, né? De não trazer a autorresponsabilidade. Então, olha que interessante, a partir do momento que nós passamos a olhar para o que a gente sente, também vem uma autorresponsabilidade. Porque aí a gente passa a descobrir que nunca é sobre o outro, sempre é a gente. Olha que interessante. Às vezes, uma pessoa nos incomoda, um comportamento de alguém. Sabe aquela história? O santo não bateu com aquela pessoa? De repente, se você for investigar, pode ser que você descubra que aquela pessoa te lembre um professor que te tratou mal, um tio, alguém que você não gostava. Ela vai revelar algo sobre você. Ou até mesmo você vai descobrir que aquela pessoa, nossa, ela tem traços seus. Nossa, mas você vai descobrir que é algo dentro de você que você não gosta. E você passa a se conhecer. Isso também é autorresponsabilidade. Né? Quando eu olho para o sentimento e dou um nome ao que eu sinto. Então, isso que nós também trabalhamos, né? Por que a gente sempre faz, né, o check-in das emoções nas aulas? Que é o como você está se sentindo. Com carinhas, com emojis, com histórias. Porque é importante dar nome ao que se sente. E nós, adultos, ajudamos a nomear os sentimentos das crianças. E olha como a gente tem que ter um olhar diferenciado. Nosso olhar tem que ser investigativo. Lembrar que nós somos seres biopsicossociais. E a criança, às vezes, ela pode ter um comportamento inadequado, não é porque ela é ruim, não. Mas, às vezes, essa criança está com algum tipo de problema de saúde. Sabe, uma vez eu vi um relato de uma mãe que ela tinha uma criança extremamente agressiva. E quando ela foi descobrir, a criança ela tinha intolerância à proteína do leite. E ela estava consumindo muito. E o fato dela ser alérgica e consumir aquela, né, excesso de substância estava dando esse comportamento nela. Olha que coisa. Então, às vezes, será que meu filho está dormindo bem? Será que ele está comendo bem? Está com todos os nutrientes? Será que está com excesso de tela? Será que ele está tomando sol, às vezes, sabe, tomando sol o suficiente? Então, o nosso olhar ele tem que ser menos de rótulo, sabe? Porque é muito fácil rotular a criança. Ele é terrível, ele é teimoso, ele é birrento. Será? Né? Olha só que interessante. Vocês sabiam que não existe emoção ruim? O que existe é o que essa emoção está querendo te dizer. Toda emoção, todo sentimento, ele revela uma necessidade. Então, se a criança está com um comportamento repetido, peraí, algum ajuste tem que acontecer. Qual é a necessidade? O que é que está faltando? Entende? Quando eu passo a ver desta forma, eu saio daquele lugar julgador, que é uma das bases do mindfulness também, é o não julgar. Não julgar é o quê? Trabalhar a percepção das coisas. Né? Então, antes de dar um nome, eu vou perceber, analisar o que é que está acontecendo de verdade.
todo comportamento revela uma necessidade. Então, quando eu olho para se eu não estou bem, se eu estou irritado, muito irritado, eu enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa, algo está acontecendo comigo, né? Então, algo está fora, não está, assim, equilibrado, né? Então, eu preciso olhar para isso também. Será que pode ser falta de vitamina, pode ser falta de atividade física, pode ser tantas coisas, pode ser algo que está realmente me incomodando, eu não estou resolvendo. Entende? Então, é esse processo do acolhimento, do dar nome ao que se sente. Quando eu dou nome ao que eu sinto, eu saio do piloto automático. E com as nossas crianças também. Estava falando do olhar, né, biopsicossocial. A criança tá lá, pega na mãozinha dela. Você tá cansado? Ajuda ela a entender também. Às vezes é você, adulto, que vai entender, não é ela, entende? Olha, você tá com raiva? Eu entendi, você ficou com ciúmes. Você vai ajudando ela a dar nome. Você tá com sono. Meu filho, por exemplo, se ele passar fome, se ele ficar com fome, ele se transforma, ele vira outra criança. E eu já sei disso. Então, eu preciso deixar chegar nesse extremo, ou quando ele está assim, entende? Olha como somos nós, os adultos, que temos que ter esse olhar e ajudar as crianças a dar nome ao que elas sentem, a olhar para o que elas sentem. Está fazendo sentido para vocês? Depois vocês comentem se está fazendo sentido, se está alcançando vocês. O nosso, né, projeto, ele está aí de acordo, como eu falei para vocês, com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, estamos dentro das normas para trabalhar, né? E falando aí dos pilares, né? Eu dei uma pincelada, mas quais são os pilares dessa educação socioemocional? O primeiro deles é esse autoconhecimento, né? Então, primeira coisa, dar nome ao que eu sinto, dar nome, olhar para o que eu sinto, como eu me enxergo, quem eu sou, né? Então, o que eu gosto. A partir do momento que eu me conheço, é muito mais fácil de fazer escolhas. Então, isso também para nós, né? Pais, mães, é muito importante nós não compararmos as nossas crianças, os nossos filhos. Porque cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. E quando eu comparo, e se eu comparo ainda verbalmente, as crianças sentem. Quando a gente compara alguém, quer saber a principal forma de diminuir alguém é quando você compara essa pessoa. Às vezes você está comparando porque você quer que ela melhore, né? Sutil. Ai, nossa, mas ó, seu irmão já fez, seu primo já fez. Só que, na verdade, o que você está promovendo na criança? Você está promovendo, mostrando para ela, ó, você não é capaz. Ela se sente diminuída, entende? Ela não sente que ela vai... Não, eu vou correr atrás. Ela pode até ser competitiva, mas quando ela ouve isso de uma autoridade, o que uma autoridade diz para uma criança marca ela para toda uma vida. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Eu posso estar falando isso para você, você pode aí estar se lembrando de pessoas que disseram coisas que talvez, às vezes você é uma pessoa insegura e você não sabe nem o porquê. Mas se você for fazer uma terapia, pode ser que você descubra que um dia seu pai, sua mãe, um professor te colocou lá embaixo, né? Ou com coisinhas sutis, comparaçõezinhas sutis. Gente, comparação não é legal, né? Então, diminuir a autoestima. Vamos aprender também a incentivar os nossos filhos, não pelo que eles produzem de resultado. Isso também é importante. A psicologia positiva, ela também faz parte do nosso projeto. Mas o que é essa psicologia positiva, né? Pensar positivo, tem gente que fala isso, né? Não isso, mas eu conseguir olhar para o lado bom das coisas, mostrar para o meu filho, olhar para o meu filho, às vezes eu estou irritada ou com outra pessoa, tentar olhar primeiro porque ela tem de bom, para o meu aluno, né? Primeiro o que ele tem de bom, para depois trabalhar aí com os defeitos, né? Então, vamos aprender a incentivar os nossos filhos, não pelos resultados que eles dão. Ah, se tirou boa nota, se fez o que eu quero. Porque senão ele vai aprender que as relações, elas se dão por meio de... Esqueci o nome da palavra, chantagem, né? Só vou ser amado se eu der alguma coisa. Não. É bom ter resultado? Sim, a gente quer resultado, eles precisam, mas incentivá-los pelos seus esforços. Não necessariamente pelo que ele resultou, mas pela dedicação dele. Nossa, que bom, você se dedicou. Por mais que ele não tenha tirado ali a melhor nota, entende? Mas porque ele se dedicou. Olha, incentivar as atitudes, entende?
e não simplesmente o que ela pode entregar, porque isso também pode gerar um comportamento não muito saudável no futuro, em relação à autoestima, à autoconfiança, em relação aos valores, de como me relaciono com as pessoas e com o mundo. Às vezes tem áreas da minha vida que eu vou performar bem, muito bem, que eu vou dar muito resultado, e tem áreas da minha vida que, de repente, eu não vou dar tanto resultado assim e tá tudo bem, né? São habilidades, aptidões. Falei da autorresponsabilidade, né? Esse autoconhecimento, ele leva para essa autorresponsabilidade, para essa questão da escolha, de fazer com que a criança, o aluno entenda que cada atitude que ele tem, né, que a nossa vida, ela não é uma questão de sorte, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é bem assim. São as nossas escolhas e atitudes que vão transformando a nossa vida, que vão construindo a nossa vida. Claro que tem coisas que, realmente, tem coisas que não dependem de nós, mas muitas dependem, né? Então, se eu quero ser uma pessoa com saúde, né? Qual é a minha parte que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer saudável, eu tenho que praticar atividade física, sabe? É ser protagonista da nossa vida. Também incentivar as crianças a se perceberem que as escolhas que elas fazem, as ações que elas fazem, elas vão resultar, elas vão trazer um resultado. Então, é sair daquele lugar, né, do passivo, da vítima, para ser o protagonista. No filme da nossa vida, né, a gente não pode ser o coadjuvante, a gente não pode ser o figurante. No filme da vida, a gente tem que ser o protagonista. A gente tem que levar a nossa vida a sério, as nossas escolhas, né? Então, essa autorresponsabilidade aí da inteligência emocional, ela leva para esse caminho do protagonismo, minhas escolhas, né? Então, isso também é muito lindo. E como eu falei para vocês, essa autorregulação. Então, por exemplo, eu vou acolher, eu vou dar nome ao que eu sinto, mas não simplesmente para ficar nesse lugar, né? Para conseguirmos nos autorregularmos. Então, estou com raiva, a criança não está bem, né? Estamos com vários sentimentos ali. O que eu faço com o que eu sinto? Né? Sair do piloto automático com consciência. Então, como eu falei para vocês, o mindfulness ajuda muito, né? Tô com raiva, vamos respirar, vamos pensar sobre isso. Então, nós vamos encontrando isso, dar nome ao que sente, para, né, olhar para o que sente, acolher o que se sente, para entender o que é que eu vou fazer com isso. Olha como isso é profundo, né? E a partir daí vem o relacionamento social. A partir do momento que nós aprendemos a nos relacionar conosco, né, com nós mesmos, nós passamos a nos relacionarmos melhor com as outras pessoas. Tudo isso leva a uma maior empatia, né, respeito, compaixão. Vocês já perceberam, né? À medida que a gente se trata, a gente tende a tratar as pessoas, né? Às vezes, nem sempre. Mas, assim, pode notar, pessoa que é muito dura consigo mesma tende a ser duro com os outros, né? Aquele padrão que vai se repetindo. Minha mãe me tratou assim, eu trato meu filho assim. Não, a gente vai quebrando padrões, né? E sobre a escolha, né? Como eu falei para vocês, está bem dentro ali da autorresponsabilidade. Minhas decisões, responsabilidades e consequências, né? Então, a gente traz o aluno para esse protagonismo, para esse lugar de se conhecer, de se autorregular, né? Saber que nós não precisamos ficar passivos diante daquilo que a gente sente. A gente não precisa, né? Então, é entender que a nossa vida, ela é feita de ciclos, né? Vou contar aqui uma história para vocês, que eu gosto muito de contar. Uma dica que eu ia dar para vocês, né? Estava falando da linguagem com a criança. É muito importante nós, por exemplo, nem sempre o que você vai falar para a sua criança, ela vai conseguir entender ou fazer como você quer, porque às vezes a gente está usando uma linguagem muito adulta. Mas um jeito muito legal de falar com as crianças é através das histórias, dos livros, dos filminhos, tá? Então, a gente usa muito isso também no nosso projeto, que é esse lúdico, sabe? Às vezes, seu filho não vai entender da maneira que você está falando, mas você precisa de uma história, sabe? Meu filho está com muitos ciúmes, vamos achar uma história sobre isso? Vamos ler uma história para ele? Ele vai assimilar. Né? Então, usar de recursos, histórias, filminhos, enfim. E eu vou contar uma história para vocês, tá bom?
que eu gosto muito. A história são as estações da vida. Olha que interessante. Quando você pensa no outono, o que vem na sua mente quando você pensa no outono? Geralmente, eu imagino um dia mais marrom, né? Aquele marrom, as folhas caindo da árvore, né? Aquele vento meio nubladinho, o outono. E trazendo o outono para a estação da nossa vida, olha que profundo. A estação outono da nossa vida é a estação do desapego, do deixar ir, dos ciclos que vão e vêm. Sabe aquelas folhas que caem? São os desapegos da nossa vida. Todos nós, em vários momentos, temos que fazer desapegos, não é? Seja quando nós perdemos alguém mesmo, alguém que vai embora, que parte, né? Ou daqui do nosso mundo, ou que muda, ou nós, nossos filhos. Os nossos filhos que ontem eram bebezinhos e agora já não são mais bebês. Nossa, nós não somos mais pais de bebês. Agora já é pai de uma criança. Nós que vamos mudando. Ontem eu era jovem. Nossa, de repente já tô entrando numa fase mais madura. É um ciclo, né? É um desapego. Os nossos pais, que até então era aquela figura que nos protegia, que, né, de repente agora eles estão frágeis, a gente tem que cuidar deles. Nossa, como é difícil. O desapego. Uma separação, um desapego. Amizades que vão, desapego. E o desapego dói, né? Um dos nossos filhos foi mudar de escola, quando às vezes você, pai e mãe, pode ser que você seja separado também. Pode ser que um vovô, uma vovó morreu. É difícil. São os desapegos da alma. E nessa hora do desapego, a gente sente. Aí a gente entra numa outra estação. Sabe qual que é a estação? É o inverno. O inverno da alma. O inverno onde as noites são longas, os dias mais curtos, onde eu fico mais recolhido, mais comigo mesmo, precisando do meu tempo. O inverno é a estação onde você vai chorar, onde você vai sentir o luto daquilo que foi no outono. E como é importante chorar a sua dor. Como é importante viver o seu luto. Como é importante nós chorarmos. Lembra que nós falamos sobre o choro como uma forma de regulação? Pensa você adulto, quando você chora, mas com acolhimento, a gente se sente aliviado, mas precisa ser com acolhimento. O acolhimento que você faz com você mesmo, quando você se permite se acolher, chorar, se permite ser vulnerável. Quando você chora numa oração, falando com Deus. Quando você chora conversando com seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe. Quando você chora com o seu terapeuta, ou mesmo lá no banho. Mas tem que ser com acolhimento, sabe? É aquele inverno da alma. Eu sei, dói desapegar. Mas é importante chorar, é importante viver o seu luto. Mas aí, olha só, logo vem uma outra estação. Sabe qual estação vem? Vem a primavera. Na primavera da alma, da sua vida, você já chorou, você já viveu suas dores, você já aceitou melhor o seu desapego. E aí, você começa a plantar novas sementes. Novas plantinhas vão surgindo. Você planta uma aqui, outra ali. Você faz novas amizades. É um tempo de recomeço, de esperança. Tem coisas que você já vai notar rápido, que vai mudar rápido, coisas novas. Outras plantinhas não, que você vai semear, sabe? Para nascer daqui a pouquinho. Então, por exemplo, uma pessoa que está recomeçando algo novo, né? Depois do inverno, uma separação, aí a pessoa está se permitindo florir de novo, ela está ali plantando de novo, conhecendo pessoas, ou alguém que decidiu estudar de novo, ou alguém que, né, ela vai plantando, tem coisa que ela já vai colher, flores que já vão brotar logo, outras vão demorar um pouquinho mais, mas você está ali, plantando, semeando, não desistindo de você, a primavera da alma, das possibilidades de renovar a esperança. E por último, vem a estação do verão. É o verão da alma, o verão da vida, é o tempo do sol, é o tempo de brilhar, é o tempo de se permitir ser feliz, de se alegrar.
E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você sorriu de verdade, que você sentiu alegria genuína? Sabe, às vezes a gente não se permite chegar nessa estação da nossa vida. A gente não se permite sorrir. A gente não se permite brilhar. Você está pronta para brilhar? E às vezes, sabe de uma coisa? Às vezes a nossa vida é um looping. A gente vive todas essas estações num único dia. São as estações da alma. E a partir do momento que a gente entende essas estações, a gente percebe que nada dura para sempre. E que a gente também não precisa ficar eternamente no inverno da nossa alma. E que quando de repente eu sair do verão para um ciclo do outono de novo para o desapego, e vai passar. E eu espero que essa simples história, parábola, possa ter alcançado o seu coração. Espero que você possa ter entendido, acolhido o nosso projeto, a nossa proposta, que passa não só pelas crianças, pelos professores, que passa pelo nosso coração, pelo meu, pelo seu, que é um despertar de consciência, que é um ser melhor a cada dia, que é falar de forma carinhosa, não violenta com as nossas crianças, aprender a ser firme e gentil ao mesmo tempo. É um despertar, é um acolher. E a partir do momento que você, pai e mãe, puder ser melhor para você mesmo, você também vai ser melhor para os outros e para os seus filhos. O que você pode fazer melhor para os seus filhos é cuidar de você. O que você pode fazer melhor por eles é ser uma pessoa saudável, é ser uma pessoa feliz, é ser uma pessoa que cuida também da sua saúde emocional. Também se acolha, se permita viver as estações da sua vida, tá bom? Aqui estão os meus contatos, espero vocês aí no meu Instagram, sempre nós estamos ali produzindo também conteúdo que possa agregar, que possa somar, o Reconectar e Viver. Tem o meu WhatsApp, se alguém quiser, o meu e-mail, tá bom? Estamos juntos e juntas. Vocês estão me ouvindo agora melhor, pessoal? Dani, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, acho que eu vou parar aqui de apresentar. Uhum. Vamos só esperar aqui para ver se as pessoas estão ouvindo, se vocês puderem comentar, se vocês estão me ouvindo melhor agora. Agora sim, acho. Eu vi uns sims aqui. Agora tá tudo ok, eu acho, com o áudio. A gente conseguiu acertar tudo aqui. Então, conforme eu estava falando no começo, né, Dani? Acho que você já complementou bastante coisa, já falou praticamente tudo. Eu acho que é mais a questão agora de escola mesmo, aqui dentro, né? Por eu estar agora na coordenação, estou acompanhando o trabalho das professoras e tem sido muito gratificante, muito lindo a gente poder presenciar esses momentos que estão acontecendo na escola, né? Como a gente falou, não são momentos específicos para acontecer. Está acontecendo diariamente, a todo momento, dentro de sala de aula, desde a hora que as crianças chegam até a hora que as crianças vão embora, né? Da questão do acolhimento. Claro que, como você falou, estão acontecendo as atividades específicas, né? Mas eu acho que está abrindo novos caminhos para as professoras conseguirem lidar, principalmente agora nesse momento de adaptação, né? Que a gente sabe que as crianças estão vindo de férias, aí o feriado do carnaval, tá acostumada a ficar em casa com papai e mamãe, e de repente chega na escola, bate aquele sentimento de onde eu estou, cadê minha mãe, estou sozinho, o que vai acontecer? Então, eu acho que está sendo muito gostoso a gente ver esse acolhimento que as crianças estão tendo através da educação socioemocional, porque eu acho que está ajudando muito, né, as professoras a lidarem com todas essas questões. E das atividades em específico que eu presenciei, que eu vi que as meninas me mandam fotos, que às vezes eu estou passando pelas salas e eu vejo, né? Os pequenininhos com aquela atividade que eu citei do abraço, né? Que você até falou do coração com coração, acho que é muito importante isso para eles, né? Ter esse momento de uma massagem, esse momento de um relaxamento, a garrafinha da calma, né? É muito gostoso de ver eles com a garrafinha ali, é um momento que todo mundo fica naquela concentração e eles estão olhando para eles, né? É um momento deles. Então, acho muito legal. Você até contou a historinha das estações. E essa semana, uma das professoras dos maiores, do ensino fundamental,
fez uma atividade bem parecida com essa história que você acabou de mandar. Ela colocou uma música bem calma, e aí era uma atividade que falava da floresta, né? Vamos imaginar agora uma floresta cheia de animais. E aí as crianças começaram a fechar os olhos e imaginar os animais. E aí agora a gente entrou num pedaço da floresta que tem muitas flores. Vamos imaginar as flores. De repente a gente encontrou uma cachoeira. E aí as crianças de olhos fechados e aquela música, e a Pro foi guiando mesmo, né? Essa historinha, como você acabou de fazer. E parece que a gente vai entrando naquela história, né? Então, acho que é muito legal essa questão de trabalhar através das histórias com as crianças, porque a gente consegue falar a linguagem deles, né? Porque, às vezes, como você falou, muitas das vezes a gente faz uma conversa com a criança na linguagem adulta. E nem sempre eles entendem. Então, acho que a história é muito legal por conta disso, né? A gente consegue entrar no mundo deles. E aí você vai guiando, eles vão imaginando, fecha os olhinhos, e depois, quando a Pro terminou de contar a história, né, eles abriram os olhos, assim, eles começaram a Pro ofereceu uma folha até para eles começaram a desenhar da maneira que eles imaginaram, como era aquela floresta, que flores que tinha ali, como era aquela cachoeira. Teve criança que até relatou que sentiu, parecia que estava até dentro, assim, se molhou até na cachoeira. Então foi muito gostoso de ver. Tem algumas professoras que estão trabalhando com aquele livro emocionário, né, que é muito legal na roda de conversa. Eles conseguem entender um pouquinho de como são esses sentimentos e essas emoções, né? Conseguem dar nome. Olha, eu tô me sentindo assim. Então, acho que o que eu tô sentindo é raiva, o que eu tô sentindo é felicidade, né? Então, acho que é muito gostoso você trabalhar dessa maneira que eles entendam o que você tá querendo passar para eles, né? O filme que está sendo trabalhado também, aquele filme Divertidamente, que tem os personagens, né, na cabeça dela, e as crianças se identificam muito, né? E eles ficam, que personagem será que agora está na minha cabeça? Quem será que está dominando a minha cabeça? Será que é a alegria? Será que é a raiva, né? Então, ele não foi passado todo de uma vez, então ele está sendo passado por partes. Então, acho que diariamente dá para a gente pegar alguma coisa ali e focar naquilo. A latinha também das emoções, né, que está sendo trabalhada também com as crianças, onde eles vão lá e tiram o cardzinho ali com o rostinho, de como eles estão se sentindo naquele momento, né? Então, ali dá, assim, papo para, se você quiser ficar 2 horas ali conversando com as crianças do Fundamental, você fica tranquilamente, porque aí começa a surgir como é que você está se sentindo, aí eles querem contar por que eles estão sentindo aquilo. Então é muito gostoso da gente ver e a gente validar o que cada um está sentindo. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Desde o acolhimento dos bebezinhos, daquela massagem, onde ele sente aquele calor, né? Onde ele sente aquele amor, e você validar tudo que está sendo feito ali naquele momento, né? Então, eu acredito piamente que vai ser um trabalho, assim, incrível, que a gente vai conseguir fazer de agora em diante, né? A gente já começou, mas eu acho que com a sua assessoria, as professoras tendo todo esse aparato que elas estão tendo agora, que a gente sabe que não vai ser bom só para as crianças, vai ser bom para as professoras, vai ser bom para a direção, vai ser bom para todo mundo, né? Então, eu acho que isso não tem dinheiro que pague, né? Você vê, assim, o rostinho daquela criança sendo acolhida, dela se sentindo amada na escola, porque eles vêm com aquela sensação de, muitas vezes, já minha mãe me deixou aqui e agora, né? Quem é você que está aqui olhando por mim, que está cuidando de mim? Então, acho que é muito gostoso você ver esse vínculo sendo criado, né? Porque troca de professora é um vínculo que você tem que criar ali com o aluno, né? E acho que é gostoso você acompanhar esse vínculo sendo criado, sabe? Aquela criança que chegou toda retraída, assim, e que aos poucos a professora foi construindo aquele vínculo, e daqui a pouco você vê aquela criança no parque, assim, que ela deixa de brincar e ela corre lá no colo da Pro só para dar um beijo e um abraço, né? Só para ficar ali um pouquinho e conversar 2 minutinhos com a Pro, mas agora eu vou voltar a brincar. Então, acho que esse vínculo que é criado através da educação socioemocional, porque ela ajuda muito, que é como você falou, a gente às vezes vive muito no automático, né? E se a gente se permitir viver nesse automático, a gente
não percebe essas pequenas coisas que são tão importantes, principalmente para as crianças, né? Então, acho que é muito gostoso a gente poder fazer parte de todo esse processo. Eu queria muito agradecer você, Dani, pela parceria, pelo apoio, pela assessoria, sabe, que você tá dando para a gente, para as professoras, para a escola toda, para a família agora com essa live maravilhosa. Te parabenizar mesmo, de verdade. A gente fica assim que a gente nem pisca escutando você falar. Ai, que legal. Nossa, eu fiquei até emocionada. Eu fico emocionada. Porque eu tenho muito carinho pelo colégio. Uhum. O Luca tá aí desde por você. Desde 5 meses. É uma escola especial, uma escola que eu vejo que tem esse olhar verdadeiro para as crianças, sabe? Uhum. Então, assim, muita gratidão por poder fazer parte disso, dessa forma, né? Estou muito feliz, muito grata e de coração aberto. Não só para a gente trocar, que é sempre uma troca, a gente aprende muito também, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz mesmo de estar com vocês nessa caminhada. Gratidão. E acho que a parceria que nós vamos fazer, a escola, você e as famílias, vai ser de extrema importância para as crianças, né? É verdade. Teve comentário aí, Rê? Os pais... Vamos ver agora. Só para finalizar, eu acho que essa que eu acabei de falar, né? Essa parceria que a gente vai criar entre as professoras, a parte da gestão, você, e principalmente diretamente com as famílias é muito importante, né? Da gente perceber ali o que cada criança precisa. Eu acho que vai ser muito importante para a gente estabelecer esse vínculo com as famílias, para a gente falar a mesma língua, né? O que está sendo feito na escola tem que também ser feito em casa, porque também não adianta, né, a gente querer fazer todo esse trabalho aqui na escola se a família também não está disposta, né? Então, acho que essa parceria é extremamente importante, porque como escola, a gente quer ver todos... Eu sempre falava quando eu estava em sala de aula, né? A gente cria um vínculo tão forte que a gente vira família mesmo, né? Então, eu acho que fazermos parte da mesma família e todos falarem a mesma linguagem. Eu acho que isso é muito importante e eu acredito que com esse trabalho todo sendo feito a partir desse ano, tem tudo para ser incrível, né? Tem uma questão, Dani, que a gente viu aqui, da Andrea. Ela pediu para você, se possível, falar um pouquinho sobre a questão das telas, né? Como que a gente lida com essa questão das telas e também a questão da desobediência. Como é que a gente fala com a criança naquele momento de desobediência sem se alterar e sem gritar, né? Então, acho que foram essas duas questões aí que apareceu aqui pra gente. Vamos lá, então, gente. Excesso de telas hoje tem prejudicado demais as crianças, né? No seu desenvolvimento cognitivo. Tem prejudicado muito, então a gente precisa muito monitorar. A gente sabe que hoje é impossível você, vou tirar a tela. Não, também a gente pode usar os recursos de maneira favorável, por exemplo, no filme educativo, jogos educativos, mas é super importante reduzir esse tempo de tela, porque ele realmente é muito prejudicial em todas as questões cognitivas, sabe, de aprendizado, de foco, porque na tela é tudo muito rápido, né? Então, vocês percebem, se você dá um celular na mão da criança, é tudo muito rápido. Então, o cérebro está aprendendo isso, ele vai... Entende? A criança ela tende a ficar mais agitada, mais hiperativa, porque o estímulo é muito grande, o excesso de luzes. Então, é extremamente importante monitorar, limitar, não deixar muito tempo. Então, assim, ter outros recursos, né? Eu sei que às vezes o pai e a mãe estão no home office, o filho está ali, mas buscar brinquedos mesmo, estratégias para deixar ali uma massinha, algo que ele possa fazer, ou então jogos manuais. Então, reduzir é extremamente importante, né? O Léo Freiman, psicoterapeuta, fala muito disso lá nas redes dele também. Vale a pena reduzir muito a tela. Outra coisa que foi da desobediência. Primeiro, né, a gente precisa, assim, entender que quando a criança faz alguma coisa que não é adequada, vamos dizer assim, nós temos que tomar cuidado para nós não também usar a nossa explosão. Aí nós explodimos, entende? Então, nós sentimos
raiva, nós ficamos nervosos com a desobediência da criança. E quando a gente tende a entrar nesse modo, né, vamos dizer que é o modo reativo, então, por exemplo, meu filho fez algo que eu não queria, eu fiquei brava, eu fiquei nervoso, bom, eu explodi. Aí eu entrei no modo da reação, do piloto automático, sem inteligência emocional nenhuma, tá? Por exemplo, se eu sou um pai que bate, a gente sabe que não pode bater, mas tem gente que bate. Gente, o seu filho vai aprender que é batendo que resolve as coisas. Ele vai bater nos outros também, entende? Então, assim, primeira coisa é se acalmar. Então, assim, se você perceber que você está muito alterado com a atitude do seu filho, tem uma prima minha que ela até engraçada, ela falou que para ela não bater na filha, que ela ficou tão irritada, nem sei o que foi que ela fez, ela se fechou no quarto por um tempo, foi respirar, foi se acalmar para depois resolver o conflito. Então, é ser firme. O que é ser firme? É impor limite, sim, é dizer não, sabe? É importante falar, não, agora você não, como não deixar na tela? Dizendo não, simplesmente não, agora você não vai. Ah, mas você não vai fazer outra coisa, eu sou seu pai, sou sua mãe. Só que a diferença é nós não, por exemplo, elevarmos o tom de voz, gritarmos. Como que a gente faz isso? Se acalmando, sendo firme e gentil. Então, olhar nos olhos, abaixar na altura da criança. A criança precisa do limite, entende? O limite também é sinônimo de amor. Então, primeiro a gente se acalmar. Se você perceber que você é muito explosivo, se acalma antes de falar com a criança. Porque senão você vai simplesmente descontar sua raiva nela. E talvez o que você queira, que ela não repita esse comportamento, ela vai repetir. Outra coisa, criança, às vezes ela quer chamar atenção. E se ela perceber que a única forma dela chamar a atenção sua é desobedecendo, de repente ela vai, mesmo que seja para ela levar bronca, às vezes ela repete. Às vezes, lembra que eu falei? Todo comportamento, toda emoção revela uma necessidade. Talvez se seu filho está muito desobediente, ele possa estar precisando mais da sua presença. Então, que você largue alguma coisa, sente com ele, faça uma atividade com ele, entende? Às vezes somos nós que não temos mais o nosso tempo de qualidade com as crianças. Não digo todos os dias, a gente sabe que é corrido, mas dentro da sua rotina, dedicar um tempo de qualidade. Então, primeiro, nós nos autorregularmos, nos acalmarmos para não entrarmos no estado explosivo e reativo, saber impor limites, né? Não ter medo do filho não nos amar, né? Porque tem muito essa questão, mas tem essa insegurança, a gente quer ser um pai bom, um pai legal, às vezes não põe o limite. O limite, o filho quer o celular, não, filho, agora não. Mas você é isso, o Lucas já até falou, mãe, você é chata. Filho, eu sou chata, só que eu sou sua mãe, então quer dizer que eu vou ser chata às vezes, sabe por quê? Porque eu quero o seu bem, meu filho. Então, eu falo, quero o seu bem. Não, é não. Agora, você quer... Aí eu dou outra alternativa. Quer fazer outra coisa? Se quiser, eu te dou esse jogo, tal, deixa eu... Entendeu? Então, a gente precisa desses recursos, né? Será que foi respondido? Vê se esclareceu, Rê. Te ajudou? Eu acredito que sim, Dani. Tá sem áudio. Fechou o áudio. Agora tá me ouvindo? Tô. Eu acredito que sim. Foi respondido e se por acaso a mãe perguntar mais alguma coisa, eu te falo. Tá bom. A Andrea também falou, esses dias eu estava fazendo exercícios em casa e respirando fundo. A Luísa acordou e me viu respirando e ficou observando. Quando eu terminei, ela perguntou, mãe, você se acalmou? Ai, que lindo! Quer dizer que ela já entendeu que a respiração consciente ajuda a se acalmar. Exatamente. Ai, achei incrível. Tem a Jussara está perguntando como lidar quando os pais discordam na questão da educação. Tempo de tela, alimentação, tempo de ócio, entre outras. Nossa, isso é bem importante, porque pode acontecer. É muito importante que isso não vire mais uma briga, sabe? Mas aos pouquinhos, que você possa, por exemplo, vamos supor que o pai veio de uma educação rígida, que apanhava, né? É uma quebra de paradigmas. Então, tenta você mostrar para ele de uma outra forma. Então, por exemplo, vamos ler um livro, sei lá, Comunicação Não Violenta também, gente, maravilhoso. Vamos assistir comigo esse filme, vamos assistir essa palestra, por exemplo, essa de hoje vai ficar salva. Vem cá, vê um trechinho. Começa mostrando para ele, né, por que você acredita no que você acredita. Então, todos nós precisamos, é cultural, a nossa cultura ela é violenta.
Quando eu digo violenta, é violenta mesmo, de bater, né? Que é algo que a gente vem quebrando. A criança, ela foi tratada por muito tempo como um ser inferior. Gente, no começo dos séculos, as crianças morriam, era uma coisa assim. A gente que fez pedagogia, história da educação, as crianças morriam, gente, vocês não têm noção. Filho que sobrevivia, não é? Então, assim, a criança, ela era diminuída. Então, não é que... Claro que, assim, ó, tem todo aquele olhar. Criança é criança, adulto é adulto. Só que tem padrões que a gente precisa quebrar, sabe? E através do autoconhecimento. Conversar com o pai, perceber... Será que ele também não precisa se conhecer mais? Por que tá tão rígido, né? Com certeza tem a ver com a história. E aí é conseguir um jeitinho de acessar esse coração. Também não sendo na briga também, né? Porque aí não resolve. Com calma, com o nosso jeitinho, vai mostrando informações, olha, vi isso, vem ver essa palestra, vem ver esse livro, vai mostrando um trechinho, sabe aqueles vídeos na internet? Ah, olha, vai mandando, vai plantando a sementinha. A Juliana perguntou o seguinte: quando nenhum dos recursos são aceitos pela criança? Aceitos? Aí, assim, o que a gente faz? Lembra que a gente falou que é um processo? É um processo. E existe uma hierarquia. Então, por exemplo, qual é a hierarquia? A criança ela deve, né, assim, obediência aos pais, aos cuidadores e tudo mais. Então, por exemplo, aqui precisaria especificar o que seria, sabe? Mas suponhamos que a criança ela está num comportamento assim inadequado, como a gente falou da desobediência. E aí você está tentando várias coisas, não desista. Primeiro passo é não desista. Agora, se for algo muito sério, tá? Eu aconselho procurar um terapeuta, um psicólogo. Inclusive, gente, se precisar, eu sou parceira de uma clínica de psicologia. Então, estamos aqui. Porque às vezes pode estar acontecendo algo além também, que é bom observar, tá bom? Não quer dizer que é algo... A gente não pode ter, assim, medo, né? Às vezes, ai, nossa, psicólogo só em casos assim. Não, é excelente a terapia, né? Então, assim, se nada resolve, parte para a ajuda de uma terceira pessoa, um olhar de fora. Uma orientação parental, eu faço também, uma psicóloga, tá bom? Então, procura alguém para auxiliar. Se você tentou de tudo, não desistiu, perseverou, hora de te pedir ajuda. A Natália, Dani, ela pergunta o seguinte: quando os pais são separados e a criança tem acesso a coisas na casa do pai, que não tem costume na casa da mãe, como tratar isso com a criança? Nossa, isso daí é bem complicado. Olha, seria bom, porque aí não dá para ter o controle, né, da situação. Existe um diálogo com esse pai? É importante saber assim, né? Houve a separação do casal, mas pai nunca deixa de ser pai e mãe nunca deixa de ser mãe, né? Isso a gente sabe. De repente, encontrar uma forma de dialogar e de mostrar o porquê. Sabe, olha, em casa nós reduzimos, porque, inclusive na escola, aí vai citando nomes, né? Foi pedido, porque está alterando o comportamento. Então, vai trazendo dados, vai trazendo fatos. Será que... Então, aí eu vou te pedir, né, aí na sua casa, para que quando ele estiver com você, se você puder evitar tal e tal coisa. Aí, e assim, no diálogo, né? Porque pensando que é o bem de quem? Da criança. Então, eu sei que é delicado, mas lembrando que é para o bem da criança e explicar, olha... E, se possível, né, trazer o pai, não sei se é o pai ou a mãe, mas trazer para a realidade, compartilhar um vídeo, como eu falei, olha, veja isso, por conta da criança. Às vezes a gente tem que, assim, às vezes é difícil, eu imagino, dependendo da situação, dialogar, falar certas coisas, mas a gente precisa lidar com isso em prol do bem da criança. Sendo claro, sendo transparente. Sempre colocando a criança em primeiro lugar, né? Isso, exatamente. Com certeza. A Ângela fez um comentário interessante que ela colocou: adorei. Tento ser equilibrada para ter uma filha equilibrada. Com certeza, as crianças são assim uma esponjinha, né? Espelho, né? É um espelho mesmo. Eu acredito que de perguntas foram só, viu, Dani? O resto, muitos elogios a você. Obrigada pela palestra.
maravilhosa. Foi muito bom tratar dessa questão da saúde emocional que hoje em dia está tão defasada, né? E não só nas crianças, nos adultos também. Então, acredito que de perguntas, acho que apareceu alguma aqui, ó. A Tatá, eu acho. Quando negociar faz parte dos limites e diálogos com os filhos, é saudável? Exemplo, se não comer tudo, não come o doce depois da janta. Ai, gente, isso é bem polêmico, tá? Mas assim, ó, a gente, dentro de uma educação, de uma disciplina positiva, a gente tenta não fazer isso. Por exemplo, isso até prejudica na relação com a comida, porque vira uma questão da recompensa. Tem resultado? Tem. É um método dentro da análise do comportamento, né? Estímulo, resposta. Mas nem sempre você... O que você está criando com isso, entende? Essa questão da alimentação, ela é super importante também. Eu tenho uma amiga Nutri que é bem legal, é a Juliana Lúzio. Depois, até quem quiser, eu compartilho. Até comecei o Luca a fazer alguns encontros com ela. Porque, assim, a gente tem que tomar cuidado para o momento da comida não ser um pesadelo também. E, assim, aí você acaba dando ênfase para a sobremesa. Olha que coisa. E, assim, gente, por que a criança tem que comer tudo? Isso que a nutricionista fala. Às vezes, a gente tem uma visão, a gente foi educado assim. A criança precisa se alimentar, ela precisa. Só que você não precisa fazer ela comer tudo. Sabe por quê? Cada um tem um limite, a não ser que ela esteja comendo nada, né? Mas se a criança come um pouquinho de tudo, você tem que entender que ela não é como um adulto. Às vezes, ela comeu o limite dela. Você sabe que, às vezes, a gente até tem... causado nas crianças a questão da obesidade, por causa disso. Dessa questão, adultos hoje que, por exemplo, tem a questão da escassez também, que a gente vem, não pode desperdiçar comida. Mas assim, ó, às vezes a gente exagera, a gente tem que pensar que é o estômago da criança, e isso é respeitoso. Então, assim, eu costumo falar para o Lucas assim, filho, tento mostrar para ele, tem alguns desafios, tanto que agora eu comecei com o programa com essa Nutri, que é muito legal, que ela fez um clubinho, quem quiser depois saber pode me perguntar, é um clube onde ela dá tipo educação para alimentação, faz culinária, tá? Porque ele tem me dado problema com isso. Só que aí eu falo assim para ele, filho, coma até você ficar satisfeito, não precisa, então assim, eu não obrigo ele a comer tudo. E não gosto de negociar isso, porque senão você acaba tirando o valor da refeição, aí a criança ela acaba realmente tendo um comportamento para a sobremesa, entende? Então é importante que ela tenha variedade, é importante que ela se alimente um pouquinho de tudo, mas às vezes ela vai ficar satisfeita com menos, entende? E aí é legal ter um profissional. Se for um problema, tenha um profissional. Juliana Luz indico. Depois eu vou compartilhar lá no meu Instagram, o Instagram dela para quem quiser seguir. Porque vale a pena a gente se nutrir de informação. Porque senão, né, a gente quer acertar. Mas acaba, né, às vezes acaba estimulando uma compulsão alimentar. Entende? E não percebe. Com certeza, essa questão da alimentação é bem delicada, né? A gente tem que tratar com atenção mesmo. A Eva está perguntando assim, Dani, como lidar e orientar a criança que diz que está gostando de um colega como namoradinho? Olha, a gente costuma dizer que criança não namora, né? A gente não costuma enfatizar isso entre crianças, tá? Não é saudável, porque é como se você estivesse pulando uma etapa, né? Ainda mais hoje no mundo, onde essa questão da sensualização infantil, né? A criança dançando funk, rebolando com linguagens assim, né? Deploráveis. Então, não é legal estimular. É falar assim, olha, ele é seu amigo, que legal. Então, assim, ó, criança não namora, criança é amiga. Pronto, a não ser que depois, na pré-adolescência, se for, né, aquele namoro de amigo, mas, assim, não é legal dar muita ênfase para isso. É falar, criança não namora, mas ele pode ser seu amigo, e tudo bem. Ótimo, isso também, por conta das telas, tem aumentado bastante, né, Dani? Esse acesso que as crianças estão tendo a esses conteúdos super adultos, né? Super exatamente. Perigoso isso. A Jordânia. Perder o direito é válido? Exemplo, não cumprir com combinados, perdeu o direito de jogar.
Ai, gente, vocês estão me colocando numa saia justa aqui. Porque, assim, a gente fala é como se fosse uma forma de educação, mas seria bom, eu costumo falar da criação consciente. Não sei se vocês conhecem o conteúdo da criação consciente, que ela trata de uma forma diferente as coisas, né? Não que seja errado, tá bom? Não vou dizer para você é certo, é errado. Existe um caminho que a gente vai buscando trilhar, né? E a gente fala de uma criação mais consciente. Então, essa questão do direito pode estar funcionando? Veja aí, como é que isso está reverberando? Pode ser uma ferramenta, mas você também pode encontrar outras formas. Em vez de perder o direito, por exemplo, você pode falar das consequências, né? Então, por exemplo, o que é que a criança está fazendo que não está legal? Né? Então, vamos lá para o comecinho. Todo comportamento revela uma necessidade. Então, assim, qual é o comportamento que ela está tendo que está ruim? Ela está batendo? Ela está brigando? Ela está... Então, qual seria, de repente, a forma, né, de alcançar? Primeiro, identificar o que está acontecendo. Lembra que a gente falou que, às vezes, a criança ela está precisando de atenção. E para chamar essa atenção, ela está fazendo essas coisas. Então, assim, tudo bem, pode ser que você consiga resolver por um tempo essa questão. Ah, então você vai perder o direito, ou não vai mais fazer, como se fosse um castigo, né? Pode ser que você resolva isso naquele momento, mas talvez você não chegue no ponto principal. E talvez ele pare de fazer isso se você, de repente, começar a ter outras atividades com eles. Talvez esteja faltando um tempo de qualidade juntos, tá? Então, é um tempo de qualidade, não é um tempo que você tá com a criança e leva ela para brincar e você tá no celular. Não tô dizendo que você faça isso, tá bom? O que é o tempo de qualidade? Vivenciar coisas com a criança. Outra coisa que é bem legal é você trazer a criança para perto de você, dando autonomia para ela, né? Montessori, o colégio também segue Montessori. Você tá fazendo uma comida, sei lá, traz o filho, vem aqui perto, filho, vem ver. Será que você me ajuda a descascar? Pegar tal coisas para mim? Talvez o que eu quero te dizer, o enfoque que você tenha que dar, não que você não possa fazer nunca, não é isso, que é certo e que é errado, mas talvez se você der uma outra ênfase, entender o que esse comportamento está revelando e trazer na sua rotina atividades que você possa trazer seu filho ou sua filha para mais perto de você, pode ser que ele mude o comportamento de uma maneira melhor e mais profunda, entende? Sem precisar toda hora usar desse recurso. Mas traz ele para perto de você, chama ele para fazer uma atividade da rotina, da casa com você, pede para ele pôr alguma coisa na mesa, uma toalha, ele vai se sentir importante. Mostra que você confia nele. Às vezes as crianças, elas querem isso, elas querem se sentir importantes, úteis. Não que elas saibam disso. Entende? Não que você não possa usar, é isso que eu tô falando. Mas talvez encontrar o X da questão. O que é que esse comportamento está revelando e como que você pode trazer esse filho, essa filha mais pertinho de você. Acho que o diálogo também é muito importante, né, Dani? A gente construir esse diálogo, né? No começo pode ser que a criança vai falar, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei o que falar, eu não sei o que eu tô pensando, mas acho que conforme a gente vai construindo esse diálogo, essa confiança, eu acho que é muito importante isso também, né? Com certeza. Teve uma questão só aqui, a última, né, pra gente finalizar. A Adriana perguntou se vai existir uma aula específica, como a gente já comentou, né? Não vai ter momentos específicos, mas não uma aula específica, porque a gente não quer que essa educação socioemocional se torne apenas uma matéria, né? Então, nós vamos trabalhar do jeito que a gente falou, do momento que a criança chega até o momento que a criança vai embora. Então, eu acho que aula específica não, mas alguns momentos específicos sim. E no dia a dia, conforme as professoras forem sentindo a necessidade, elas vão aplicando e vão colocando em prática todas essas questões que a gente vai trabalhar com as crianças ao longo do ano, né? Eu queria falar também, Dani, que a escola vai produzir conteúdos ao longo desse processo, né? Para compartilhar com os pais, para ajudar nesses momentos. Então, a gente vai usar o que tiver ao nosso alcance, né? De redes sociais, de Clipe Escola. Então, vão ser produzidos conteúdos
com a nossa parceria aqui com a Dani, para a gente poder estar ajudando os pais da melhor maneira, os pais e as crianças principalmente, né? Nessa questão aí dessa construção da educação socioemocional. Como você mesmo falou, a gente quer plantar sementinha, né? E a gente quer ver essas sementinhas florescerem. Então é isso, né, Rê? Pessoal, é isso, Dani. Muito obrigada. Estou também à disposição de vocês, né? Contem conosco. E foi uma alegria poder responder essas perguntas e estar com vocês aqui essa noite, viu? Muito obrigada. Depois compartilhem com quem não assistiu essa live. Sim, vai ficar gravada. Dani, gratidão mais uma vez. Você é muito querida por todos nós, viu? A gente está muito feliz de ter você na nossa equipe agora. Obrigado pelo apoio, obrigado pela assessoria, por tudo. Por tudo. Queria agradecer a todos os pais que participaram. Agradecer a presença, agradecer a paciência, né? Mas eu acredito que essas palestras são muito construtivas, né? Porque a gente consegue se enxergar em muitas situações que são faladas, né? Aqui. Então, eu queria agradecer muito mesmo, de coração, o Colégio Cordeiro, quer agradecer pela confiança que os pais estão depositando em nós. E que eu tenho certeza que o nosso trabalho vai ser incrível, a nossa parceria vai ser incrível. Obrigada a todos pela presença, de coração. E nós estamos aqui disponíveis para o que vocês precisarem. Então é isso. Boa noite, Boa pessoal. Noite. Boa noite Até a a todos. próxima. Espero beijo. vocês lá no meu Instagram. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.